Se você já sentiu aquele peso esmagador da culpa, você sabe o quanto é terrível passar por essa emoção. É aquela sensação que você fez algo errado e você não consegue tirar isso da cabeça. Você fica remoendo e querendo voltar no tempo. Eu sei, já senti muitas vezes culpa e é muito difícil. Mas eu posso te ajudar. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e nesse vídeo nós vamos falar sobre como lidar com a culpa, entender de onde ela vem e o mais importante, como usá-la a nosso favor. Esse vídeo aqui é a continuação da nossa série sobre emoções. Então eu vou te convidar a assistir aos outros vídeos sobre raiva, medo, ciúme e muitas outras emoções. E, inclusive, tem vídeo também explicando a importância de todas elas para nossa sobrevivência. Então vai lá e assiste para você nunca mais sair falando bobagem por aí. Mas o assunto hoje é culpa. Então, vamos lá. Primeiro que sentir culpa é bastante desprazeroso e pode gerar bastante desconforto e sofrimento. E a culpa, ela surge quando nós sentimos que nós pisamos na bola, que nós falhamos em alguma ação que nós tivemos. Mas ela também não se limita só às nossas ações. A gente pode sentir culpa também pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e até por ser quem nós somos. Porque muitas pessoas, elas carregam uma culpa constante simplesmente por elas serem quem são. Então, eu posso sentir culpa por algo que eu fiz, concreto, mas eu também posso sentir culpa por eventos encobertos, ou seja, aqueles que acontecem dentro de mim. Então, eu posso sentir culpa por eu ter pensado algo que eu considero feio. Eu posso sentir culpa por eu ter me sentido atraída por alguém, mesmo estando em um relacionamento. Eu posso me sentir culpada por estar deprimida ou por estar ansiosa. Eu posso sentir culpa por eu achar que eu não sou boa o suficiente para minha família ou por existir. Simplesmente por existir. Sim, tem pessoas que elas se acham tão inadequadas que elas acreditam que a existência delas atrapalha a vida das pessoas ou que prejudica alguém. E isso é muito, mas muito sério mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa emoção. Mas, apesar disso, a culpa, ela tem a sua importância. Ela pode ter uma função de facilitar o cumprimento de regras sociais, funcionando como uma lei interna. Então, por exemplo, eu posso pensar em xingar alguém, mas a culpa pode me impedir de fazer isso porque eu sinto dentro de mim que isso seria uma coisa errada. Ou então eu não agrido alguém, ou então eu não leso alguém, porque essa lei dentro de mim acusa a minha consciência de que fazer algo assim não é legal. Então, eu deixo de fazer. Então, ela serve como esse termômetro social. E como que eu reconheço a culpa em mim? O meu corpo, ele reage quando eu tô sentindo culpa. Eu posso prestar atenção nos sinais que ele me dá quando eu tô me sentindo culpada. Eu posso ficar mais irritada, ou apática, ou até paralisada, porque a culpa, ela é desconfortável de sentir. Então, eu posso ficar presa nessa emoção e como uma estratégia para lidar com ela, eu me anestesio, ficando mais apática, ou então eu passo tanto tempo presa nessa ruminação da culpa que a minha vida fica ali, paralisada, e eu não consigo seguir em frente. A culpa também pode gerar uma sensação de sufocamento, como se nós estivéssemos inundados de pensamentos negativos, então tudo fica muito pesado, e o meu pensamento ele fica ali, girando em torno dessa minha dificuldade. E também muitas vezes a culpa vem acompanhada de uma ansiedade e de um comportamento excessivo de querer agradar os outros para compensar esse sentimento. Ou seja, para evitar sentir culpa, eu deixo de desagradar as pessoas, ou para compensar a culpa que eu tô sentindo, eu fico agradando como uma forma de alívio desse sentimento. Eu já vou adiantar que essas são estratégias bem ruins e que, além de não resolverem a culpa, elas ainda pioram as nossas relações. Aproveitando que nós entramos nesse assunto, já vamos falar do jeito saudável e do jeito ruim de lidar com a culpa. O jeito ruim é quando, justamente, ela me impede de seguir em frente com os meus objetivos e valores, porque eu fico me punindo ou eu fico ruminando aquilo que foi ou aquilo que eu acho que eu sou. Eu fico minando a mim mesma por eu ficar me culpando e isso faz com que eu me sinta mal comigo, que eu acredite que eu sou menos merecedora de ser feliz e de ficar bem. Por isso, então, a paralisia. Eu fico presa nisso e eu deixo de viver uma vida valorosa. Além disso, cada vez que eu fico tentando agradar demais aos outros para evitar a culpa de me sentir egoísta ou de frustrar alguém, eu provavelmente vou deixando de lado o que é importante para mim. Até que chega uma hora que, obviamente, eu perco a conexão comigo, com a minha essência, com os meus valores, e aí eu sinto um vazio, porque eu não tô vivendo para aquilo que faz sentido para mim. Eu tô vivendo para evitar
me sentir culpada. E além disso tudo, a culpa, ela também pode dificultar a expressão e o reconhecimento de emoções como a raiva, por exemplo. Porque imagina uma mãe que, diante de uma situação, ela sente raiva do filho. Só que ela aprendeu que sentir raiva é errado, e aí ela se sente culpada de sentir raiva. Então, para lidar com essa culpa, ela faz o quê? Ela se torna permissiva e deixa de cumprir o seu papel de educar o seu filho para viver em função de ser amada e de ser boazinha. Então, se eu sinto muita culpa, provavelmente eu vou ter dificuldade de estabelecer limites. E isso vai me trazer problemas tanto nos meus relacionamentos, como também na minha autoestima. Porque eu deixo de me ver como alguém que é boa e que é merecedora, para me ver como alguém que é falha, que é fraca e que é cheia de erros. Então eu fico focada naquilo que não tá bom. E qual seria um jeito saudável de sentir culpa? Ela pode sim não ser totalmente negativa, e isso vai acontecer quando ela ajudar a gente a cumprir regras sociais e a evitar ali magoar as outras pessoas. Ou seja, quando nós sentimos culpa, nós podemos refletir sobre os nossos comportamentos, reconhecer os nossos erros e fazer mudanças positivas para nós. Ao invés de eu ficar ali ruminando o que eu fiz de errado, o que eu não tenho de bom, eu vou e aprendo com o meu erro. Eu peço desculpas e eu corrijo os meus comportamentos dali para frente. Eu reconheço aquilo que não é bacana em mim e eu me esforço para ser melhor agora. Ou seja, eu não fico ali focada, remoendo o que foi. Eu me empenho para fazer diferente daqui para frente. Inclusive, é mais interessante trocar a culpa, que remete a esse movimento circular de ruminação do que foi, para arrependimento, que já traz uma ideia de reconhecimento da falha, mas que vem acompanhado de um aprendizado desse erro, de uma mudança de postura e, se possível, de um movimento de reparação desse erro. Você errou? E daí? Todos nós erramos. Aprende com isso, repara se possível e faz diferente daqui para frente. Não fica se mutilando com pensamentos destrutivos que não vão produzir nenhum bem. Muito pelo contrário, só vão fazer mal. Bom, desse jeito, a culpa ela pode gerar aprendizagem e mudança de postura, mas só se ela vem acompanhada de autocompaixão e não de autoataque. E assim é que ela vai nos ajudar a crescer e a continuar se desenvolvendo e não ficar ali paralisado, atrasando a nossa vida. Enfim, se você quer se relacionar de um jeito saudável com a culpa, você usa ela para refletir sobre os seus comportamentos e também para aprender com seus erros e com as suas dificuldades, porque só assim é que ela pode se tornar uma aliada em vez de uma inimiga. Então para de ficar gastando tempo com o que foi. No passado não tem nada que possa ser feito. Então você investe em fazer diferente daqui para frente. Uma vez eu li uma frase que fez muito sentido para mim. Ela dizia assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então pensa nisso. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de assistir aos outros vídeos sobre emoções que já tem aqui no canal. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. Também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima. Tchau, tchau.